Salve nação corintiana, aqui é o Rocorim, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, ontem, como todo mundo já sabe, né, houve o sorteio da CBF para os confrontos da Copa do Brasil, das quartas de final. E o primeiro jogo vai ocorrer dia 5 de julho e o jogo de volta, né, é o jogo de ida e depois o jogo de volta, nos dias 12 e 13 de julho, uma semana depois. Então foi sorteado, o Corinthians foi o primeiro a ser sorteado, acho que eles já estão vendo quem vai ser o campeão, mas enfim. Aí sorteou o confronto do Corinthians e o Corinthians pegará nada mais que o América Mineiro. Pois é, o mesmo time na qual a gente perdeu aí fim de semana passado. O time não jogou bem e tal, querendo ou não, os caras estavam com um monte de desfalque, a gente ainda conseguiu e ainda tomamos gol do Avelar, né, para piorar a situação, mas enfim. Então assim, o Varanda, que é do Corinthians, está lá, ele não vai jogar. Também não é muito reforço, mas enfim, né. Então assim, o Corinthians vai jogar contra o América Mineiro, tem que se cuidar porque é um time muito retranqueiro, é o Mancini do outro lado, né, e ele adora fazer isso. No próprio Corinthians não precisa nem falar, né, os jogos que a gente teve com determinados times, era uma retrancaiada sem comentários, mas enfim. Então é assim, ele vai se retrancar ao máximo. Como o jogo de volta é nosso no dia 12 lá, ou 13, então, querendo ou não, a gente empatando lá ou ganhando, tem como fazer um resultado muito bom aqui, né? Só o Corinthians jogar com a cabeça lá o primeiro jogo. Todo mundo focado e a gente consegue passar. E depois a gente vai pegar nada mais que ou São Paulo ou Palmeiras. Aí você me perguntar quem você escolhe. Tipo assim, time que quer ser campeão não escolhe. Então só vem. Então qualquer um dos dois o Corinthians tem condição de ganhar. E porque também tem muita gente aí falando, o Corinthians o Palmeiras vai massacrar, vai pegar o São Paulo, vai acabar. Ele ali do chaveamento o que vai passar entre os dois paulista. Bom, é assim, a gente, querendo ou não, é forte na Copa do Brasil. A gente tem 4 vice-campeonatos, tem 3 campeonatos da Copa do Brasil. Então, tipo assim, não é qualquer time. Corinthians, falando em Copa do Brasil e Brasileirão, tem que ter respeito. Mundial a gente nem coloca eles porque eles não têm, mas tudo bem. Hoje a gente vai enfrentar o Del Valle, né? Lá no Equador. O Corinthians já treinou e tal. Treinou ontem, treinou hoje. E assim, lá é um estádio bem acanhado, né? Bem modesto. Assim, basicamente 12 mil pessoas o estádio. A capacidade dele. Seria como você colocar uma fazendinha, mais ou menos isso. Fazendinha do Corinthians seria o estádio deles. Assim, para ter ideia, o estádio deles fica dentro do complexo de treinamento deles. Então, assim, até que assim, bonito o centro de treinamento deles, como vocês podem, né, estar vendo aí nas fotos. Então assim, a gente, querendo ou não, vai ter uma pressão, porque como o estádio é pequeno, vai ter 12 mil pessoas, então vai ter uma grande pressão lá, né? Só que assim, a gente não pode perder. A gente é o terceiro da tabela de classificação, a gente tem 4 pontos, eles têm 6 e o Argentino Júnior tem 8. Então é assim, o Corinthians tem que se cuidar. Tem que jogar como se fosse realmente uma final. Vai ter que, assim, o que fez com o Fluminense, com o segundo tempo, né, do Fluminense, o que fez com o Atlético Mineiro, somos 2, vai ter que jogar aquilo. Então é mais ou menos isso. O jogo hoje é às 7 da noite, né? Então eu espero que o Corinthians vença por 1-0, meio a 0. Tem que ter a vitória. Se empatar, a gente
vai se complicar, porque a gente vai depender de outros resultados, até lá da Argentina, que é onde o Del Valle vai jogar contra o Argentino Júnior o último jogo. E o último jogo aqui é aqui na Arena, o Corinthians joga com o Liverpool do Uruguai. Então é assim, vamos ver, né? Querendo ou não, vamos torcer aí que o Corinthians realmente consiga ganhar aí e vamos partir para cima, né? Tem a lista dos relacionados, que é o Cássio, Matheus Donelli, Carlos Miguel, Fagner, Fábio Santos, Matheus Bidu, Rafael Ramos, os zagueiros Gil, Murilo, Bruno Mendes, Caetano, Fausto Vera, Rony, Michael, o meio-campo Juliano, Matheus Araújo, Renato Augusto, Juan Oliveira, Guilherme Biro, os atacantes Pedro, Romero, Roger Guedes, Barleta, Felipe Augusto, Wesley, Yuri Alberto, Adson e Giovani. Então é assim, a novidade são dos dois, né? Do Giovani e do, querendo ou não, do Biro. E vamos ver aí o que vai dar. E o possível time deve ser mais ou menos o mesmo time que enfrentou o Atlético Mineiro, né? E vai ser Cássio, Murilo, Gil e Bruno Mendes na zaga. No meio campo, Michael e Fausto Vera. E aí os alas, né? Fagner na direita, Matheus Bidu na esquerda, centralizado um pouco à frente o Renato Augusto, Roger Guedes na frente e Yuri Alberto. Então vai ser basicamente o time que jogou contra o Atlético Mineiro. É uma boa formação. E vamos ver, né? Só espero que não coloque o Fábio Santos, pelo amor de Deus. E porque também a gente tem 3 jogadores aí que descansaram praticamente, né? Que é o Gil, o Renato Augusto e o Matheus Bidu. Porque o Renato Augusto entrou no segundo tempo contra o América. Então ele tá bem descansado, tá 100%. O Matheus Bidu, ele teve lá, tinha fisgado e tal, o músculo, né? E aí ele tá 100%. E o Gil, como ele tinha recebido o cartão amarelo, aí o terceiro cartão amarelo e não enfrentou o América, então ele tá querendo não renovado, né? Mas enfim, é piada, né? Mas Corinthians! O Alessandro, dias atrás aí, né? Falou aí que o Júnior Moraes era covarde, era mentiroso e falou que nunca deveria ter vestido a camisa do Corinthians e tudo aquilo mais que a gente já sabe. Porque ele acabou processando entrou na justiça, né, contra o Corinthians por causa do FGTS lá e também por causa de direitos de imagem incorretos dos valores, né? E assim, querendo ou não, o Corinthians está errado nesse ponto, tem que pagar. Se tiver devendo, ele tem que pagar, então tem que fazer, entendeu? Já tá errado aí. Mas assim, ele explicou o porquê de ter falado tanta coisa assim para ele, pro jogador. Porque ele tava com conversas adiantadas. Ele tinha feito 3 conversas com ele, há mais de 1 hora. As conversas. E aí estavam chegando a um consenso para sanar o problema, né? Porque ele queria sair do Corinthians e trabalhar em algum outro clube, já que o Corinthians não iria usá-lo, e o técnico, né? E então eles estavam chegando ao consenso nas conversas, nas tratativas, e ele estava dando tudo ok, o jogador Júnior Moraes. Só que de um dia para o outro ele acionou a justiça, além de acionar, como eu já falei, FGTS e tal, e ainda direitos de imagem, ele falou para fazer em segredo de justiça. Só que assim, não foi concretizado isso. Então é assim, para ele fazer isso, é porque ele não queria para o Corinthians e os assim, diretores, dirigente, né, seria no caso, do Alessandro, saber.
Por quê? Porque justamente ele estava tendo conversa com ele. Então é assim, ele também está sendo safado. Se for ver por aí, ele foi safado. Ele fez uma coisa super errada. Porque se o Corinthians estava tratando com ele essas questões, então ele não podia fazer isso. Porque isso aí foi uma sacanagem, né? E assim, se ele fez realmente isso, covarde é pouco. Mas é assim, ele foi desleal, para falar a verdade, se isso realmente aconteceu. Mas então, assim, foi basicamente isso. Agora, o ruim é que, como ele falou isso, então isso aí vai ser agravante para o Corinthians dentro do tribunal. Então, a gente vai ver aí os próximos capítulos sobre esse caso. Corinthians! Estavam falando aí, comentando do Federico Redondo. E assim, ele não vem e não virá. E não precisa nem sonhar, porque o preço desse jogador é altíssimo. Primeiro que, assim, o mercado interno da Argentina, ele vale 5 milhões, 1 milhão de euros. Só que para o mercado externo, ele vale mais de 80 milhões de euros. Então é assim, ele tem contrato até 2024. Quebra de contrato, dá esse valor que eu falei. Esquece, o Corinthians não tem esse dinheiro, nem nunca vai ter, esquece. Então não tem como. Já estavam especulando e tal, não tem como ele vir. E tem um outro jogador do Huracan, que é o Santiago Rezi. Ele simplesmente, ele é novo, né? Vamos supor, o Redondo mesmo aí, ele tem 20 anos. E esse Santiago Rezi, ele tem 21. E ele é muito bom jogador e tal. Só que o mínimo que eles querem é 10 milhões de dólares. Tipo assim, é muito dinheiro. O Corinthians não tem 5 ou 6 para comprar o volante aí com o Edjar. Você acha que o Corinthians vai dar mais de 50 milhões nesse jogador? Não vai. Então, tipo assim, esses dois jogadores que estão começando a comentar, esquece, não tem como o Corinthians ir atrás, porque eles não vão ceder os jogadores por empréstimo, é só venda. Então é isso, é assim que funciona. O Corinthians, querendo ou não, o Bruno Henrique, aquele Bruno Henrique mesmo de 2014 do Corinthians, ele vai estar solto aí no mercado na próxima janela. Ele vai sair do Al Ittihad. E ele, assim, seria uma boa opção. Tudo bem, ele tem 33 anos, mas querendo ou não, ele tem ainda um vigor físico. E é assim, seria, no meu entender, seria uma boa opção. Não seria compra, teria o jogador nos modos que o Corinthians adora, né? E pagar só o salário. Então, é assim, pelo menos para esse ano aqui, o ano que vem, acho que seria uma boa opção. Até no lugar do Paulinho, né? Porque a última visão que a gente teve dele no Palmeiras, ele tava jogando super bem. Mas assim, enfim, é só uma assim, opção, né? E a outra opção é o Mandaca, que é novo, é do Corinthians, tem 21 anos, o Corinthians tem contrato com ele até 2024, agosto de 2024, e ele tá no Juventude, ele é do Corinthians, então, tipo assim, ele tá fazendo um bom campeonato na Série B pelo Juventude, e o Corinthians podia olhar, querendo ou não, com bons olhos para esse garoto. E porque também ele queria jogar em 2023, que o Corinthians acabou cedendo para ele para pegar mais experiência. Mas enfim, é isso. Jogadores tem, basta o Corinthians ir atrás, né? E para fechar, o Luan. Bom, o Luan foi pego aí uns dias atrás aí no restaurante, furando fila, né? Já não bastava as porcaria que ele não faz, não treina direito, não joga, não faz nada, ele ainda fura fila ainda, né? De restaurante. Mas enfim, para isso ele tem, né? Para isso ele tem tempo, mas enfim. Então ele tá treinando separado.
E assim, ele basicamente, os empresários dele estão vendo já time para jogar o ano que vem. Por quê? Porque ele vai estar livre agora no fim do ano. Ou seja, o cara não quer ser emprestado, não quer nada, fez o Corinthians perder dinheiro, o Corinthians ainda continua perdendo dinheiro, porque é mais de 800 mil. E assim, sabe, é isso que eu acho errado, essas leis. Deveria ter uma lei, porque assim, basicamente o Corinthians fica refém do jogador. Porque o jogador, você não pode fazer nada com ele, porque senão ele vai te processar, e ainda tem mais, e ele ainda vai processar o Corinthians. Tenho certeza absoluta que vai acontecer isso, porque vai falar que não pagou isso, não pagou aquilo, e tudo as coisas, né? Assim, é o que eu falo, como é que pode? O cara fala que é corintiano, falava lá que frequentava Gaviões e não sei o que, tinha carteirinha, quer dizer, faz isso no Corinthians, né? Sem comentários, cara. Tipo assim, Corinthians, e também na gestão do seu Andrés, né? Porque foi a contratação dele. Foi em 2019. Não, 2019 não, foi 2020. E foi com ele também que teve essa contratação. Então é assim, é ridículo, é ridículo. A gente perdeu 30 milhões acima dele e é revoltante. Mas enfim, é isso. Então, vamos torcer hoje, 7 horas, a gente vai ganhar esse jogo aí. Vamos para as oitavas, se classificar para as oitavas de final aí da Libertadores e vamos ser campeão dessa birosca aí. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!